Ontem nós falamos sobre o Senhor, dono do planeta, dono das coisas do planeta, inclusive nossos pensamentos, nossos sentimentos, que são coisas, e do Senhor, que é dono das pessoas do planeta. E hoje nós vamos falar sobre essas pessoas, que somos nós, são vocês que estão aí nos assistindo, são vocês que estão aqui presentes, nós somos as pessoas que justificam toda a manifestação do amor de Deus neste mundo. E o envio de Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer no Calvário por nós. E eu quero falar sobre como ser fiéis a Jesus hoje. Como ser fiéis mordomos de Deus e cumprir a sua vontade. E nós escolhemos para a reflexão desta noite uma passagem que está na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. E eu convido você a abrir comigo essa passagem da Bíblia, esse livro da Bíblia, e os versículos são os versículos 9 a 13. Uma rápida explicação sobre o contexto geral destes trechos que leremos. Esses trechos são as conclusões de Jesus depois da parábola conhecida, uma parábola muito conhecida, que é a parábola do administrador infiel. A parábola do administrador infiel é considerada uma parábola de contraste. As parábolas de contraste são aquelas na didática dos dias de Jesus, em que se procurava dar uma lição contrária com uma mensagem negativa. Então Jesus conta a história de um administrador que é infiel e que na sua esperteza mundana, ele usa os recursos que estão em suas mãos, de forma desonesta, para se sair de uma situação e agradar ou conquistar o respeito do seu patrão. E Jesus diz, veja o administrador infiel, que na tradução aparece como mordomo. Veja o mordomo infiel, ele foi tão esperto nas coisas erradas, e aí Jesus diz para nós a sua lição, ele diz, nós deveríamos ser igualmente, ou mais fiéis ainda, nas coisas certas. Porque os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então essa é uma parábola de contraste. Jesus não está endossando o erro, mas ele está usando o exemplo de pessoas que são espertas, são diligentes, são fiéis, são muito, digamos, dedicadas às coisas erradas. E ele diz, muitas vezes, aqueles que são filhos de Deus não têm a mesma dedicação, a mesma esperteza, a mesma perspicácia para fazer o bem. Então ele apela para que façamos o bem de maneira inteligente. E agora nós vamos ler o trecho, tendo dado essa explicação sobre a parábola, vamos ver o trecho da Bíblia que nos ensina a ser mordomos fiéis, a ser servos de Deus e servas de Deus fiéis. Lucas capítulo 16, versículos 9 em diante, diz assim, e eu vos recomendo, diz a palavra de Deus, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa é uma passagem extraordinária, ela é repleta de lições, ela é repleta de advertências, mas nós queremos destacar 3 aspectos principais que estão presentes nessa parábola, que são conselhos de Jesus. Jesus, ao concluir a parábola, ele dá 3 conselhos e, a partir de cada conselho, ele faz um desdobramento, ele faz
um detalhamento de cada conselho. E o primeiro conselho que Jesus nos dá para que nós possamos ser mordomos fiéis e possamos chegar aos tabernáculos eternos, à vida eterna, o primeiro conselho que ele dá é que devemos fazer amigos. Fazer amigos. Veja, que é um conselho fácil. Jesus diz: você quer salvar? Você quer ser um servo fiel? Um mordomo fiel? Aprenda a fazer amigos. E agora ele vai dizer o que significa fazer amigos. Ele vai dizer que fazer amigos é fazer com que aquelas pessoas que moram nos tabernáculos eternos nos recebam no final de contas. O que Jesus está dizendo é que um dia a casa vai cair. Um dia a enchente vai chegar. Um dia o terremoto vai sacudir. E todas as casas, ou seja, todas as seguranças que os homens têm, vai se acabar. O mundo está caminhando para um momento em que não vai haver mais chão, não vai haver mais horizonte, não vai haver mais lugar para estacionar, casa para morar. O mundo vai se desfazer. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que as terras e as obras que nela há se queimarão, todos os elementos se derreterão. Imaginem quando o mundo estiver nessa situação, nessas condições, para onde nós iremos? Para onde nós correremos? Onde nos refugiaremos? Ele diz que vai chegar um dia em que, quando tudo nos faltar, quando os nossos recursos acabarem, nesse dia nós precisaremos ter para onde ir. Ele diz que um dia toda a segurança nossa vai faltar. Essa parábola é uma parábola que tem como base do discurso de Jesus a segurança que as pessoas põem no dinheiro. Porque o dinheiro, dos pecados, é o único pecado que, além de macular e desafiar a Deus, ele pretende, quando a pessoa põe o coração no dinheiro, a avareza, o amor ao dinheiro, é o único pecado que pretende não só ofender Deus, mas tomar lugar de Deus. Os pecados em geral, eles ofendem a Deus, maculam nossa vida, mas eles ficam por aí. Mas o dinheiro é o único que tenta imitar a Deus, e por isso que Jesus, nesse discurso e na Bíblia inteira, que até onde nós sabemos ou percebemos ao ler a palavra de Deus, é o único pecado que Jesus diz que é rival de Deus. E ele diz: não podeis amar a Deus e as riquezas. Os especialistas dizem que as riquezas nesse momento estão sendo colocadas em substituição a Deus. Então as pessoas, por quê? Porque o dinheiro, Deus promete a vida eterna, o dinheiro promete uma vida longa, saudável, pelo menos com um plano de saúde bom, boa alimentação, qualidade de vida. Deus promete gozo eterno, o dinheiro oferece alegrias. Deus dá amor, o dinheiro conquista amizades, mesmo que sejam amigos falsos, mas conquista amigos. O dinheiro dá poder, o dinheiro abre portas, o dinheiro adquire coisas que você quer, o dinheiro dá segurança, o dinheiro dá popularidade, o dinheiro produz sucesso. O dinheiro é uma contrafação de Deus quando as pessoas colocam nele o coração. E Jesus está dizendo que o dinheiro não vai servir de nada quando chegar o momento final. Seja o fim da nossa vida temporal e especialmente quando chegar o final da vida, o julgamento final para a vida eterna. Então a primeira coisa que ele diz é fazer amigos. E você tem duas maneiras de fazer amigos basicamente na Bíblia. Uma delas é ajudar pessoas que sofrem. Em Mateus 25, Jesus conta uma parábola, a parábola dos bodes e das ovelhas, e ele deixa claro que as pessoas, no final, serão julgadas por aquilo que investiram nas pessoas que sofrem. E os bodes, as pessoas que são classificadas como bodes, eles assim chegarão e Jesus dirá: não, eu não quero vocês comigo. E eles dirão: por que, Senhor? Vocês investiram um pouco em mim. Vocês não se dedicaram, vocês não se entregaram a mim. Vocês não são os meus amigos, eu não conheço vocês. Por que, Senhor? E Jesus dirá: eu tive fome e vocês não me deram de comer.
Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive doente e vocês não foram me ver. Note que Jesus não está dizendo vocês foram me curar, que algumas pessoas acham que tem sempre que curar. Mas no capítulo 7 do mesmo Evangelho de Mateus, Jesus diz que aqueles que expulsavam demônios, curavam e faziam maravilhas em nome de Jesus, ele diz: não vos conheci, porque vocês não praticam a minha palavra. Não vos conheço. Não conheço vocês. Mas para aqueles que visitaram os doentes, vocês foram me ver. Simplesmente ver. Por que você está aqui, pastor? Por que você está aqui, meu irmão, minha irmã? Diz a pessoa no leito da enfermidade. E você dirá: meu irmão, eu vim aqui para ver você. Você investiu, então você está investindo nessas pessoas. Eu estava com fome, eu estava nu, você me cobriu, eu estava sem amparo, você me acolheu. E Jesus disse: tudo que você investiu nessas pessoas, você investiu em mim. E nós somos amigos. E agora você pode vir morar comigo. A outra maneira de investir, além desta que está na parábola do bode e das ovelhas do capítulo 25 de Mateus, é a declaração que está em Filipenses 4,17. O apóstolo São Paulo recebe um donativo para patrocinar a sua pregação. E o apóstolo São Paulo diz, manda uma carta para os filipenses agradecendo o donativo que recebeu. E diz: eu agradeço a vocês, não só pelo donativo, mas porque vocês têm um crédito na pregação que eu vou fazer. Então as pessoas que ajudam sofredores e as pessoas que patrocinam com recursos a pregação do Evangelho, no caso com os dízimos, as ofertas, essas pessoas estão investindo em Jesus, fazendo amizade com Jesus. Jesus disse: não, você é meu amigo, pagou minhas despesas. Como, Senhor, que eu paguei suas despesas? Você pagou o ministro do Evangelho, conferências, palestras, estudos bíblicos, distribuição de bíblias, centros de evangelização. Você ajudou a manter escolas cristãs, você ajudou a manter hospitais para aliviar. Você é meu amigo, você gastou dinheiro comigo na terra e você vai morar comigo no céu. Então nós podemos ser amigos. Jesus está dizendo, há uma passagem no livro Parábola de Jesus, não sei se está pronta aí para projetar, eu queria que essa passagem fosse vista, em que o livro Parábola de Jesus exatamente expressa esse pensamento. Eu acho que não foi possível, mas diz lá que aquelas pessoas que ajudaram na pregação do Evangelho, aquelas pessoas que fizeram a obra do Senhor, está aí, bem aqui, nós podemos acompanhar. Deus, Cristo e os anjos estão todos ministrando aos enfermos, padecentes e pecadores. Entregai-vos a Deus para esta obra, usai seus dons para este propósito, e entrareis em sociedade com os seres celestes. Vosso coração palpitará em harmonia com o deles. Note, aí vocês, é uma emoção trabalhar para Jesus. Ele continua, voltando à passagem: assemelhar-vos-eis a Ele no caráter. Somos transformados quando nos associamos com Ele. Não vos serão estranhos estes moradores dos tabernáculos eternos. Quando as coisas terrestres tiverem passado, quando o chão fugir, diríamos, os vigias nas portas do céu vos chamarão bem-vindos. Então Deus, esses são os amigos. Deus, Jesus, os anjos, eles ficarão na recepção das portas do céu e dirão: sejam bem-vindos. Vocês sentiram o que nós sentimos na terra. Vocês sentiram a dor dos sofredores. Vocês padeceram com eles. Vocês visitaram os enfermos. Vocês compreendem a dor dos que sofrem. Vocês também se preocuparam com a evangelização, com a pregação do Evangelho. Vocês sentiram ansiedade de ver almas se convertendo. Vocês queriam ver mais pastores no campo. Vocês queriam ver mais escolas missionárias. Vocês queriam ver mais missionários nas terras distantes. Vocês sentiram o que eu senti. Vocês se parecem comigo e desenvolveram um caráter semelhante a mim. Portanto, vocês que parecem comigo, que sentem o que eu sinto, que pensam o que eu penso, vocês morarão comigo, porque vocês são semelhantes a mim. Vocês são meus amigos. Amigos e irmãos, você quer ser amigo de Jesus? A única maneira é se associando à obra de Jesus. Você quer se associar à obra de Jesus? A única maneira é trabalhar por aqueles que sofrem e trabalhar pela pregação do Evangelho. Você pode fazer isso pessoalmente e você pode fazer isso através dos seus recursos, patrocinando,
Você pode não ir para a Mongólia, mas alguém na Mongólia está pregando porque você está ajudando. Você está proporcionando essa oportunidade. E aquelas almas que se converterem lá um dia estarão junto com Jesus, com os anjos e com Deus, dizendo para você: seja bem-vindo, porque eu te agradeço a você, porque foi por sua causa que eu conheci o Evangelho e estou aqui hoje. Você tem essa oportunidade. Você tem esse privilégio. Agora, existe um outro conselho de Jesus que ele dá, além de fazer amigos. O outro conselho de Jesus é que nós devemos ser fiéis no teste. Porque fazer amigos é coisa boa, mas chega um momento que as pessoas desistem de fazer amigos. Desistem dessa obra maravilhosa de ajudar sofredores e desistem dessa obra extraordinária de pregar o Evangelho. Pessoalmente ou através do seu envolvimento, através do patrocínio, através dos dízimos e das ofertas. Algumas pessoas desistem. E desistem inclusive da fé, desistem da vida espiritual, desistem do ministério, muitas pessoas desistem. Lamentavelmente o mundo tem muitas casas inacabadas, tem muitas torres incompletas, mas tem muitas vidas cristãs que não foram concluídas também. Mas isso não precisa acontecer, porque Jesus, ele diz que nós devemos firmar no teste, mas nós não precisamos desistir do teste, porque o teste jamais será dado além das nossas forças. Então ele diz aqui: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Jesus não deu algo extraordinário que você não possa considerar como coisa passageira. O teste, aliás, a palavra pouco aqui, em grego, pouco é micro. Mas quando Jesus usa essa palavra, ele não usa a palavra somente micro. Ele usa um termo grego que é elakistos, que significa menor do que micro. Na realidade, as coisas terrenas, elas são pequenas, e um grande desafio do cristão, e daqueles que são chamados a servir a Deus, é entender que as coisas grandes não são as que estão na terra, as coisas grandes são as que estão no céu. Por isso que Jesus, quando ele usa a palavra, ele não usa a palavra micro. Ele pode dizer: olha, você tem que ser fiel no micro. Não, ele tem assim, no micro do micro. Então muitas pessoas pensam: Deus não liga para essas pequenas coisas. Mas Jesus está dizendo que Deus não apenas liga para as pequenas coisas, Ele liga para as coisas microscópicas, quando tem que ver com a nossa fidelidade. Porque Ele nos ama, e é uma pequena bactéria que destrói a saúde do corpo. É um pequeno vírus que mata uma vida. Então não é apenas nos preocupar com coisas grandes. Jesus diz: nós devemos ser zelosos nas pequenas coisas, porque a fidelidade requer isso. Ele diz que as coisas que estão nesse mundo são injustas, quer dizer, é de um mundo imperfeito, de um mundo impuro. Ele diz: veja, você está lidando com coisas pequenas, que são coisas passageiras, e você está se prendendo a isso, você não quer ser fiel a mim por causa de coisas pequenas. Por favor, entenda a grandeza da vida espiritual, compreenda a pequenez das coisas materiais. Pegue essas coisas pequenas e imperfeitas e aplique no meu reino, para que você possa ser meu amigo. É isso que Jesus está dizendo. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Use as riquezas da injustiça, desse mundo injusto, é isso que ele quer dizer, na mais nobre. Há muitas causas nobres nesse mundo, muitas causas dignas nesse mundo. Salvar a Mata Atlântica, preservar a Amazônia, salvar o boto cor-de-rosa, todas essas causas são maravilhosas, e tantas outras mais nobres, mais dignas, mais extraordinárias. Mas de todas as causas, nenhuma causa é tão nobre, tão extraordinária, tão maravilhosa, tão digna quanto a causa do Senhor Jesus, para salvar almas para o seu reino, para a vida eterna no seu santo nome. É a esta causa que Ele está nos convidando, para sermos mordomos fiéis nesta causa, e você está convidado para participar dessa causa. Se você não tem um compromisso com Deus ainda, você faça esse compromisso. Se você ainda não fez um propósito de patrocinar o Evangelho, faça esse compromisso. Se você está titubeando, se sente frágil para ser leal, busque a graça de Deus, apegue-se à mão de Deus e faça esse compromisso. O Senhor Deus lhe auxiliará, Ele se aproximará e com a mão amiga lhe ajudará a fazer a obra dEle. E se você corresponder, você será amigo dEle. E se você for amigo dEle, você vai morar nas mansões eternas com Ele. Ele te irá e terá prazer de dizer um dia: seja bem-vindo. Meus amigos, mas não é só isso aí. Você pode dizer: mas pastor, é difícil a luta. Eu não consigo dar conta do recado.
E eu quero convidar você para uma digressão fora desse texto da parábola, na Epístola aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Porque você não precisa ceder, porque as coisas desse mundo são pequenas. As coisas desse mundo são imperfeitas. E as coisas desse mundo não nos pertencem. Elas pertencem a Deus e elas são passageiras. Deus apenas permite que elas existam temporariamente até que cumpra o seu propósito para testar nosso caráter e para que nós tenhamos oportunidade de, em coisas pequenas, criar uma grande, eterna e divina amizade com Deus. Mas, em 1 Coríntios 10, 13, Deus nos dá uma tranquilidade. Você vai encontrar lá em 1 Coríntios 10, verso 13, a Bíblia dizendo assim, que a tentação, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e Ele espera que nós sejamos fiéis, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas pastor, eu não consigo ser fiel no dízimo. Pastor, eu não consigo ser fiel nas ofertas. Pastor, eu não consigo tomar tempo para visitar enfermos. Pastor, eu não consigo tomar tempo para pregar o evangelho. Pastor, eu não consigo. E então vem essa repetição, a cantiga do não consigo. Mas aí a Bíblia diz, nenhuma tentação virá sobre vós, que não seja humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, se você está sendo um cristão, você está fazendo a obra de Deus, mas está vendo dificuldades, está havendo problemas, e você diz, esse fardo é pesado, essa tarefa é difícil. Calma, não se desespere, fique tranquilo, fique tranquila. Muitas vezes o medo faz o bicho ficar maior do que ele realmente é. Muitas vezes o susto faz com que a gente veja as coisas piores do que elas realmente são. E aí Deus diz, não se preocupe. Se vier uma tentação, eu não deixarei que ela seja sobrenatural. Ela vai ser em nível humano. E mesmo em nível humano, ela vai ser personalizada. Você vai ter uma tentação de acordo com as forças que você recebeu para vencê-la. E você pode se perguntar, mas e por que eu cedo às vezes? E por que ela me parece tão insuportável às vezes? É porque nós, como um elástico, temos a capacidade de ir meio metro. Mas muitas pessoas, quando são tensionadas em 10 centímetros, já estão pedindo socorro e desistindo da luta, porque não querem mais serem testadas. Jesus está dizendo, não ceda no teste. Seja fiel no pouco, não ceda no teste. E o apóstolo São Paulo completa, ele não deixará que venha uma tentação sobrenatural sobre você. O inimigo pode tentar jogar sobre você uma montanha, mas Deus dirá, não, ele só aguenta uma pedra. O inimigo tentará jogar sobre você 100 mil reais, e Deus dirá, não, ele só aguenta 90 mil. Deus sabe o quanto nós suportamos, e se você ceder, é porque você quis. E se ele perceber que mesmo assim, em algum momento, você se fragilizou, e o teste não pode ser levado até o fim, a Bíblia garante no fim do versículo e diz, ele providenciará um escape. Deus estará no ringue da luta, e ele jogará a toalha, dizendo, bate o gongo, é hora de dar uma força para o meu filho. Ele vai lá e cuida de você para você voltar para a guerra de novo e sair vitorioso. Como Deus nos ama e como Deus é cuidadoso de nós, portanto nós não precisamos, nós não devemos, nós não nos permitiremos falhar, nós venceremos, porque Jesus está ao nosso lado, e Jesus é vencedor, e aquele que está com Jesus não será vencedor, mas já venceu porque já tem a vitória no nome dele. E essa vitória é sua também, essa vitória é sua que está aqui, é sua que você que nos assiste. E finalmente, irmãos e amigos que nos assistem, a Bíblia lá, voltando à parábola, o Senhor Jesus dá outra lição e ele diz assim, a lição da exclusividade. A primeira coisa que ele diz é fazer, amigo, se envolva no meu trabalho. A segunda coisa que ele diz é que devemos ser fiéis no teste, porque nós não estamos lidando com coisas extraordinárias, são coisas pequenas, micro e menos que micro. São coisas passageiras e são coisas de um mundo injusto. Não nos pertencem. Nós vamos passar, elas vão ficar por aí, depois elas mesmas vão desaparecer. Nós precisamos de um lugar seguro, um tabernáculo, uma morada, uma mansão, uma cidade, um novo céu e uma nova terra onde habitem a justiça. Quando esse mundo acabar, quando o chão acabar, quando não houver mais montanhas, nem mais nuvens, nem mais, quando esse mundo desaparecer, quando uma bola de fogo se tornar, quando tudo não tiver mais sentido, você
terá uma mansão para morar, porque Jesus foi seu amigo. Mas ele diz assim, isso só vai acontecer uma coisa, você tem que fazer amigos. Você tem que resistir ao teste. Mas cuidado, muitos trabalham na minha obra. Muitos permanecem na minha obra, mas ficam divididos. Coração dividido não leva a lugar nenhum. Seu coração é completo de Deus ou está dividido? Ele diz, o coração tem que ser exclusivamente de Deus. Seu coração não deve estar dividido. Aqui nós temos uma grande lição. Um filósofo chamado Giorgio Agamben. Ele é considerado uma das maiores mentalidades do mundo moderno em termos de filosofia. E ele disse o seguinte: Deus não morreu. Porque surgiu a história de que Deus tinha morrido. Alguns disseram, Deus morreu, mas ele disse, Deus não morreu. Para muitos, ele se tornou em dinheiro. Deus não morreu. E aqui o dinheiro representa todo o materialismo, toda a falta de espiritualidade, todo o incenso e toda a adoração que nós dedicamos às paixões carnais, às coisas materiais. Deus não morreu. Para muitos, ele apenas se transformou em dinheiro. E ele vai dizer o seguinte: o capitalismo é uma religião. Isso é um filósofo não cristão que está falando. O capitalismo é uma religião. Por isso que nós temos aí a teologia da prosperidade. Na realidade é o capitalismo com roupa de evangelho. Mas não é evangelho. É um capitalismo com a roupa do evangelho. Mas não é evangelho. Ele diz, o capitalismo é uma religião. E a mais feroz, implacável e irracional. Eu estou usando o capitalismo porque ele é símbolo do materialismo, do consumismo, do instinto carnal, dos prazeres, da temporalidade, dessa vida passageira que as pessoas querem devorar vorazmente, porque perderam a esperança na eternidade e acham que devem fazer o máximo e devem desfrutar o máximo, porque não sabem para onde vão, no desespero do infinito, sem sentido, como se fossem vítimas de um acaso. Essas pessoas desesperadas estão tentando desfrutar o máximo do que a matéria oferece. E se elas não mudarem para Jesus, na matéria ficarão, na matéria perecerão e não entrarão nos tabernáculos eternos, porque não fizeram Jesus como amigo, não tem Deus como amigo, não tem os anjos como amigos. Essas pessoas passaram pela vida sem fazer o bem. Nenhuma alma se converteu por sua influência. Nenhuma dor foi aliviada com a sua presença. Nenhuma chaga foi curada com seus recursos. Nenhum faminto foi alimentado com o seu pão. E essas pessoas passaram pelo mundo só desfrutando, só consumindo, como vermes que consomem uma madeira até que ela apodreça. Para essas pessoas, melhor seria do que não tivessem jamais nascido. Mas Jesus nos conclama a dar sentido à nossa vida, viver plenamente, intensamente, fazendo amizade com os seres celestiais, através do bem aos semelhantes e da pregação do evangelho aos perdidos. Ele diz, o capitalismo é uma religião a mais feroz, a mais implacável, a mais irracional religião que jamais existiu. Porque não conhece redenção e não possui trégua. Não conhece, e realmente não há redenção. O capitalismo, o consumismo, o materialismo, todos esses malditos ismos mundanos não conhecem redenção. Eles celebram um culto ininterrupto, cuja liturgia é o trabalho e cujo objeto, eu emendaria aqui, de adoração, de reverência, é o dinheiro. A mais perversa. Essa perversidade está no materialismo. Materialismo que tem o seu rosto no capitalismo. Capitalismo que nos joga numa matéria onde nós não temos redenção. Capitalismo que não conhece Deus. Capitalismo que na realidade é uma contrafação de Deus. Isso diz o Giorgio Agamben.
Mas Jesus então conclui aqui: não podeis servir a Deus e as riquezas. Prezado amigo que nos assiste nesse momento, você que nos vê nesta hora, que o Espírito de Deus colocou você aí para ouvir essa mensagem. Eu não sei qual é a sua luta, mas Deus sabe. Eu não posso ler sua mente e seu coração, mas Deus pode. Eu não tenho o bálsamo para a sua dor, mas Deus tem. Eu não tenho a força para a sua vida cristã, mas Deus já colocou à sua disposição. Ele prometeu que sua aprovação não será maior do que aquilo que você pode suportar. E se mesmo assim, tendo força para suportar, você se sentir fraco e clamar a Ele, Ele baterá o gongo da luta da vida e lhe levará para um canto onde você possa descansar. Você que está aqui também é depositário dessa promessa divina. Mas é preciso que nós sejamos mordomos fiéis. Tome uma decisão em sua vida, nós todos aqui. Uma decisão de sermos fiéis. Fiéis não de acordo com nossa imaginação. Tem gente que pensa que é fiel ficando orando o dia inteiro, lendo o dia inteiro, ou outras coisas quaisquer. Vamos ser fiéis de acordo com o conselho de Jesus. Primeiro, fazendo amigos. Lembre-se, os amigos são Deus, Cristo e os anjos. São nossos amigos. Porque eles verão que nós sentimos como eles sentem, pensamos como eles pensam, trabalhamos no trabalho deles e desenvolvemos um caráter semelhante a eles. E então, pessoas assim não ficarão na terra, irão morar no céu e depois na nova terra. Segundo, seja fiel. Quando a prova vier, dizendo desista, não vale a pena, não desista. Resista à pressão. E você verá que o Deus que lhe chamou à fidelidade, lhe sustentará na fidelidade. E finalmente, quando você estiver na luta, fazendo amigos, trabalhando para Deus e resistindo ao teste, uma contrafação do inimigo é que a pessoa possa ser um cristão de coração dividido. Serviram ao Senhor, mas não de coração inteiro, adverte e lamenta a Bíblia sobre populações do passado. Estes serviram ao Senhor, mas não serviram de coração inteiro. Jesus adverte, Deus não admite sócios no seu trono. Deus não admite concorrentes no seu altar. Deus não divide adoração com ninguém. Deus quer exclusividade. Deus pede que você se deposite inteiro aos seus pés, porque não podemos servir a Deus e ao mundo, não podemos servir a Deus e ao consumismo, não podemos servir a Deus e ao egoísmo, não podemos servir a Deus e aos nossos pecados. Nós devemos servir a Deus, só Deus, e nele e exclusivamente nele está a vida eterna. Se você agora quer fazer essa decisão comigo, se você quer depositar-se aos pés de Cristo e dizer, Senhor Jesus, eu quero ser teu amigo, eu quero trabalhar na tua obra e quero continuar nela até que o Senhor venha nos buscar nas nuvens do céu para os tabernáculos eternos. Você vai orar comigo agora nesse momento. Encurve a sua fronte e faça em seu coração um voto de entrega ao Senhor Jesus. Pai Celestial, obrigado, porque o Senhor Jesus veio ao mundo e morreu e nos salvou. Estamos salvos, todos aqueles que creem no seu santo nome. Mas nós seres humanos somos tão instáveis que às vezes nós abandonamos a nossa fé e nós podemos firmar essa fé seguindo os conselhos do Senhor, fazendo amigos, resistindo ao teste e tendo o Senhor como nosso único Senhor, com exclusividade no altar da nossa vida. Nós pedimos que o Senhor, pelo Espírito de Deus, faça isso em nós. Se alguma coisa em nós está errada, se algum pecado existe em nossa vida, perdoa e limpa. Que essas pessoas que nos assistem agora, que oram conosco agora, recebam de Ti o poder, o alívio, a cura, o perdão que precisam. Que suas vidas sejam iluminadas. Que o Senhor refrigere as suas almas. Se o momento do combate for intenso, ó Senhor, soa o gongo, leva-os para o corner, para o canto e dá-lhes conforto para que voltem ao combate, mas não permita que essas pessoas desistam. Traze outros para serem seus amigos, para que uma multidão de amigos te encontrem no dia final e sejam alvos das tuas boas-vindas. É o que nós te pedimos e te agradecemos
no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós teremos um batismo como tivemos ontem. Este é um amigo de Jesus, que vem para fazer novos amigos, para resistir ao teste e ser exclusivamente somente do Senhor. É o irmão Raimundo Nonato Fonseca Santos que está sendo batizado. O pastor que vai batizá-lo é o pastor Admilson Duarte, está ali agora. E nós nos alegramos de saber que o Espírito de Deus falou ao seu coração, meu irmão. E que o Senhor está aqui porque Deus tem um plano de lhe dar a morada nas mansões eternas. E um dia Jesus vai lhe dizer, seja bem-vindo à pátria celestial. Você é parte agora da família de Deus e vai selar essa sua fé, essa sua profissão, essa sua vocação através do batismo. Prezado irmão Raimundo Nonato, porque o Senhor foi tocado pelo Espírito Santo e decidiu servir a Jesus como seu Salvador, de acordo com a ordem do Mestre, e por causa da sua decisão pessoal, o pastor Admilson agora o batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma saudação para o irmão Raimundo Nonato. Seja bem-vindo à família de Deus. Príncipes ou reis deste mundo, jamais com eles eu falei, mas eu sei de um rei de paz e de amor, que o mundo em suas mãos ele tomou. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, altas posições nunca tive, mas o amor de Cristo eleva-me. Aleluia. Sei que um dia irei ao reino que é sem fim, e um príncipe eu mesmo ali serei. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Esperarei no Senhor, sempre darei o meu louvor. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tem
tenho a Cristo, príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo aqui, eu sei. Vale a pena sermos amigos de Deus. Amém. Amém. Obrigado, Luiz Cláudio. Vale a pena ser amigo de Deus. Vale a pena ser amigo de Cristo. E você já sabe o que isso significa. Não é uma poesia apenas. Não é uma mensagem extraordinária apenas. É o envolvimento completo em sua obra. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de podermos ser teus amigos. Uma honra que não foi dada aos anjos trabalhar da maneira como nos foi dada trabalhar. Nos envolver pessoalmente com o que somos, com pouco que temos. E cooperar com os anjos celestiais, com o Senhor Jesus, contigo, ó Deus, para o avanço da tua obra. Nós somos teus amigos. Não de boca apenas, mas de ação. E todos nós que estamos aqui, Senhor, neste lugar, e todos que estão nos assistindo, todos nós, nos entregamos a Ti e dizemos, Senhor, nos faça verdadeiros amigos. Não só de palavra e de boca, mas nos faça verdadeiros amigos de ação, entregando nossa vida e renovando essa entrega aos pés do Senhor Jesus, e também nos envolvendo com os nossos recursos, para aliviar sofredores e para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo é que nós pedimos e agradecemos. Amém.